Porque existe a necessidade e o espaço para ser preenchido por essa demanda. Só para vocês terem uma ideia, dentro dessa mesma discussão da diferença entre múltiplas moedas, né, porque são diferentes países, e uma moeda só, muitos dos assuntos de você ter ganhos, de vender muito, exportar muito, ou importar muito, e isso afeta a nossa balança corrente, ou a conta corrente, que está ligado com o comércio internacional, e todas as discussões ligadas com, um país está deficitário porque ele importa demais e não vende muito para fora, ou o país tem um superávit porque ele exporta bastante e compra menos de fora. Essa discussão ela é presente em toda vez que a gente fala de política econômica, toda vez que a gente fala de economia internacional, política internacional, ela não existe na esfera nacional. Porque a gente não fica pensando e olhando para dois estados brasileiros, o Rio de Janeiro, ele poupa bastante, São Paulo gasta demais ou investe mais. Essas discussões, elas não fazem diferença dentro de uma mesma nação. Por quê? Porque tem a mesma moeda. Quando nós não temos a mesma moeda para o mundo inteiro, por mais que o dólar preencha esse papel, ainda assim vão existir discussões políticas sobre quem está vendendo muito e quem está comprando pouco, ou quem está comprando demais e vendendo pouco. Os Estados Unidos, por exemplo, é deficitário, tem uma balança comercial deficitária. Ele importa muitas coisas, compra muito do mundo e vende muito menos do que ele compra. Já economias baseadas em exportação, como China ou como a Alemanha, elas vendem muito para fora. Japão também vende muito para fora. Compram dos outros, sim, mas menos do que eles vendem. Isso causa ou gera discussões políticas. Por exemplo, os americanos vão reclamar porque nós estamos comprando dos chineses e não estamos vendendo os nossos produtos. Então, a existência de dois níveis de moeda dentro de um país e no globo cria temas políticos muito acirrados. E isso não vai existir se todo mundo tivesse a mesma moeda. Por exemplo, no euro. Essa discussão ela é muito menos acentuada, ou muito menos presente, uma vez que Grécia e Alemanha têm a mesma moeda. Claro, numa situação de crise, essa discussão ela ressurgiu, exatamente porque a Grécia não estava numa condição... Porque a Grécia não tem soberania monetária. A gente tem que entender que a organização do euro foi em cima do marco alemão. Então a Alemanha ganhou mais poder em relação aos outros países da Europa. Então por isso que essa discussão ela ressurge na Europa. Por quê? Todos os países, não sei se todos, mas a maior parte dos países que cresce, que se desenvolve, passa por um período de moeda desvalorizada. A desvalorização da moeda, desde a desorganização do sistema de colaboração que se tinha entre os bancos centrais europeus decorrentes da Primeira Guerra, então desde a Primeira Guerra, né, que os países compreenderam que desvalorizar a moeda era uma estratégia fundamental para alavancar uma economia que está precisando ser reaquecida. Quando você abre mão da sua soberania monetária, como a Grécia fez, como a Europa de maneira geral fez, você não tem mais este recurso. E é por isso que quando a crise aperta na Europa, volta essa discussão a respeito da moeda unificada, né? Porque você simplesmente não tem mais como desvalorizar a própria moeda para se alavancar. Vejam, ele vai falar disso logo na sequência. O que ele não fala? Que mesmo Estados Unidos, mesmo a Alemanha, mesmo Japão, o Japão até ele chega a comentar, mas todos os países, mesmo os que hoje têm moedas conversíveis, já se utilizaram dessa ferramenta para desenvolver suas economias até o ponto de não precisar mais utilizar dessa ferramenta. Então vejam, é fundamental eu chamar esse ponto, né, chamar a atenção para esse ponto, por quê? Porque não é algo que ele não dá a devida importância. Por isso que eu digo que é um discurso mais sofisticado. Ele fala isso ao longo do vídeo. Agora ele não fala que, olha, é algo que se você quiser desenvolver a sua economia, em algum momento da sua história, você vai precisar ter esse diferencial de preço, né? Para depois, talvez, não precisar mais dele.